Muito boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui novamente. Plural Experience falhou mês passado, é porque a data que a gente acabou determinando ali, né, Diego, deu um probleminha, né? Parecia que o vento ia levar a gente e não foi tudo isso. Então a gente acabou cancelando. Mas vamos lá, Plural Experience, mês de julho. Passamos o meio do ano, temos o evento ainda agosto, setembro, outubro, novembro. Depois em dezembro a gente dá uma pausa de novo. Então acompanhem, por favor, as redes sociais da Plural Coworking, acompanhem as pessoas que vocês conheçam daqui, para que vocês fiquem sabendo dos próximos eventos, tá? É bem legal, a gente fala sobre vários temas e hoje nós vamos falar sobre gestão financeira com o nosso queridão aqui, o Diego Darós. Eu fui incumbido de estar aqui ao lado dele para fazer algumas perguntas, caso vocês não façam, mas eu quero que vocês façam perguntas, por favor, porque eu não sei nem o que perguntar. Mas o show é com ele. Ele é o cara que vai poder explicar, vai poder falar, vai poder interagir. E eu tenho certeza que ele vai estar disponível aqui para a gente trocar ideia depois também do evento. O nosso bate-papo tem em torno de 45 minutos, 1 hora. Depois disso a gente vai fazer um network, caso vocês queiram ficar, e eu peço que fiquem. Tem a cervejaria Alcatraz ali atrás, vai ficar aberto para a gente poder bater um papo e trocar experiências. Peço também a gentileza, são recados paroquiais, tá, Jonas? Peço também a gentileza que, ao final, caso vocês batam alguma fotinha ou façam alguma filmagem, né, marquem a Plural Coworking, por gentileza. Mas eu também. Marco Diego. Oi. E se quiserem marcar também, marquem Maicon Marchiori. E no finalzinho, vamos bater uma foto todo mundo junto, tá? Só para ficar legal, registrado que a gente fez o evento aqui. Beleza? Tá gravando? Tá gravando. Play. Diego, por favor, se apresente, diga o que você faz, sua experiência, e vamos falar sobre o nosso tema tão esperado de hoje. Dinheiro. Boa noite, gente. Conheço praticamente todo mundo, só não conheço, acho que vocês três. Eu me chamo Diego, eu ia falar minha idade agora, para quê, né? Eu trabalho com gestão financeira, fui fotógrafo por muito tempo. Fundei uma empresa com o meu irmão, ele está aqui, meu ex-sócio. A gente fundou a São gêmeos quase, né? Quase gêmeos, 7 anos, só que ele parece mais velho. E aí a gente fundou a Voe Fotografia, desde então... eu sempre fui a parte burocrática, a parte chata, a parte que mexia com contrato, com dinheiro, com números, e ele a parte criativa. E chegou um determinado momento da minha vida que eu não me senti mais que eu estava fazendo aquilo que meu coração estava batendo. E aí foi onde que eu cheguei para ele, fui sincero, 2019 isso, falei que eu ia abandonar, a fotografia não era mais para mim, e eu ia fazer não sei o que da minha vida. Eu ia para o tráfego, não para o tráfico, tá? É para o tráfego pago ou para finanças. Só que aquilo que eu já tinha know-how era finanças, então eu pensei, vou fazer finanças. Fazer não, né? Tipo, alguns amigos meus me perguntaram se eu podia ajudar, e planilha, e enfim. E eu pensei, cara, posso ajudar. Eu tenho um método, só que eu não tinha método nenhum. Eu pensei, vamos marcar um horário e eu faço a apresentação. Então, né, a pessoa em questão aceitou, e eu, em 2 toques, eu fiz uma apresentação rápida. E ali eu fechei minha primeira consultoria financeira, sem ter nada de método nenhum, então desenvolvi e comecei a executar. Aí daqui a pouco veio uma outra amiga, enfim, depois meu pai faleceu, aconteceram várias coisas, fiquei perdido no mundo, e até que no final de 2021 eu conheci o BPO financeiro. E aí resolvi fundar uma empresa chamada FinPO, Gestão Financeira Empresarial, foi fundada em 2021, final de 2021, porém, mudou muitas coisas, né? E no ano passado eu peguei todo tipo de cliente, comércio, indústria, e vi aquilo que não fazia sentido para mim também. Comércio, cafeteria, e eu defini que eu ia trabalhar com prestadores de serviço. Hoje o meu negócio ele está mais focado em advogados. Então a gente faz gestão financeira para advogados. Mas a gente não exclui quem chega até o nosso negócio e quer os nossos serviços, mas a gente não divulga que faz para outros tipos de serviços. Então, basicamente... esse sou eu. Tu sabe que eu trabalho com proteção de dados, né? Eu trabalho na Dotfile. E a gente estava falando sobre isso agora há pouco, né? O meu trabalho, ele é um trabalho chato, ninguém quer saber sobre ele.
até que precise. Eu acho que o financeiro é mais ou menos a mesma coisa, gestão financeira. Todo mundo sabe que precisa, mas poucas pessoas querem, ou quase... Ele é muito negligenciado, porque na grande maioria das vezes a pessoa não tem dinheiro. A empresa não tem dinheiro, ela está sempre naquele negócio de estar sempre enrolada, sempre precisando pagar a conta hoje e não tem dinheiro, e aí as pessoas não querem ver aquilo, né? Ou, tipo assim, até tem dinheiro, mas não tem paciência, ou não tem tempo, não gosta de fazer de fato. Está correndo atrás, né? Está correndo apagando atrás vários incêndios. E não para resolver aquilo, certo? E ou aí, para planejar, pelo menos, o financeiro. Isso, e aí a gente vem com a solução de dar mais tempo e dinheiro para o dono do negócio, porque a gente vai botar a mão na massa e vai executar as atividades chatas que ele não gosta, né? E quem quer ter planejamento financeiro, qual é o maior desafio que você enxerga para porque eu tenho empresa há 9 anos. Alguém aqui tem empresa? Empresário, empresárias, né? Todo mundo que está aí na sua gestão. E também para gestão pessoal, né? Para gestão pessoal, que também é um desafio para mim. Então, essa gestão... também tenho um serviço de planejamento financeiro pessoal. Olha aí. Conversar. Essa gestão pessoal do dinheiro e a gestão profissional, ela não é um tanto quanto difícil, é que a gente não coloca força em cima disso até que realmente tenha necessidade. Qual é o principal desafio que você enxerga para que as pessoas, tanto na vida pessoal quanto no profissional, às 8 às 7, possa organizar isso na... Cara, a gente foi criado, né? Hoje o sistema ele dita as regras para a gente que não tem noção. Então, ou seja, se o sistema diz que você não precisa se organizar financeiramente, por que o sistema fala que a gente não precisa se organizar? Porque a gente é inundado de informações dizendo compre, 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 e aí você, compulsivo, vai lá e compra. E outra coisa, a gente não tem educação financeira em escolas. Então, já pensou se a gente estivesse lá no prézinho, né, na primeira série, começar a contar dinheiro, moedinha, bala, né, mas não, a gente nunca teve isso, né, se não é os pais fazerem isso com os filhos, né, então é um desafio muito grande pelo fato de que gestão financeira não se estuda, né, então a educação, eu atrelo o fato da educação ser o maior desafio hoje em relação a que a pessoa não consegue ter uma gestão financeira de eficácia, né, então, porque é difícil. A gente estava falando com a Miriam ali atrás, nos bastidores, e aí a gente estava conversando sobre isso, né, que é tão simples o financeiro, se for parar para pensar, ele é simples. Se você entender fluxo de caixa, quem aqui entende fluxo de caixa? Tá, todo mundo praticamente entende de fluxo de caixa. O que é o fluxo de caixa? É o saldo anterior, mais a entrada, menos a saída, igual ao saldo final. Tendo isso, você tem um número na sua mão. Agora, o que você vai fazer com esse número? Por muito tempo, dentro da Voe Fotografia, eu falei para o Bruno, né, que eu era um lançador de notinhas. Porque eu controlava o financeiro. A gente tem, desde o 2010, que foi quando começou, tudo registrado em planilha de Excel. As vendas por ano a ano. Só que, o que a gente fazia com aquilo? Então, a gestão financeira, por gestão financeira, ela não adianta de nada se você não parar e analisar os números. Então, hoje, qual é o meu conselho, né? Se vocês levar isso para a vida, eu já estou feliz, tá? Organiza uma vez na semana que seja. Porque tem gente que fala, eu faço meu financeiro uma vez por mês e está tudo certo. Mas a diferença vai estar naquele momento que tu para uma vez na semana e faz uma análise dos teus resultados. Pô, se está difícil aqui a situação na semana que vem, eu já consigo me antecipar a qualquer problema. Né? Então, e a vida pessoal com a vida profissional, ela é muito atrelada. Né? Então, a gente vê que as pessoas falam até, né, que tipo, tem que separar a vida pessoal da vida profissional. Tem que separar em questão de trabalho, né? Tipo, não vai levar problemas para casa, mas tu acaba levando, né? Acaba sendo uma vida só. Então, não existe esse negócio de separar. Né? Então, se tu não tem um financeiro organizado em casa, muito provável, se tu tiver um financeiro organizado na tua empresa, tu vai falir o financeiro de casa e vice-versa. Porque o maior ladrão financeiro que a gente tem nas empresas é o dono. Boa. Essa eu não tinha treinado. Essa é uma frase de impacto, isso aí gera um corte.
Uma coisa que ainda voltando nessa questão do desafio que eu percebo, porque assim, se fala muito sobre gestão financeira, fluxo de caixa, DRE, que a gente comentou, né? E são assuntos bem complexos, densos, difíceis de você conseguir, inclusive, elucidar aqui numa conversa de 45 minutos, 1 hora. Mas o financeiro está atrelado, é lógico, há muitas outras coisas, como, por exemplo, você acabou de falar sobre o fluxo de caixa, beleza. A minha entrada, menos, mais o meu saldo, menos o que eu gastei. Mas, antes disso, para que a empresa tenha saúde financeira, claro que a gente não vai entrar aqui no mérito, mas eu percebo que está muito ligado à composição de custos, vendas de produtos ou serviços, o custo que aquilo vai gerar, para que você tenha uma saúde de caixa. E aí sim você consiga fazer um planejamento. O que acontece na prática? Ninguém faz. Eu saio vendendo, na depois verdade, eu vejo o que acontece. É análise de mercado, né? Aham. Então, se o meu concorrente vende o mesmo produto que eu vendo a 20, eu vou fazer a 19 para conseguir mercado. Mas tu não sabe o que ele está gastando, quais são os custos, né? Então, principalmente produtos físicos, né? Que não é o meu foco, tá? O meu foco são prestadores de serviço, mas é a mesma ideia, né? E uma das coisas que se todo empresário soubesse, que na maioria dos casos, quando eu pergunto se tem noção do que é, não sabem, margem de contribuição. Quem aqui sabe o que é margem de contribuição? Tá. Quantos de vocês têm bem claro qual é a margem de contribuição do negócio de vocês? Ó, temos 3 aqui. Temos a Thay aqui, que já foi minha cliente na parte de consultoria, então ela sabe por causa disso, ó, viu? Então, assim, cara, a margem de contribuição, ela baliza tudo, em relação ao teu preço, em relação a tuas metas de vendas, né? Porém, é um cálculo, eu particularmente demorei um bom tempo, porque eu aprendi tudo isso sozinho. Então, eu ia para o Google, botava margem de contribuição, cálculo. Aí eu lia, mas não... Isso há 4 anos atrás, mais ou menos, né? Porque antes eu só lançava. E aí, quando eu comecei a entender de indicadores, né? Cara, com indicadores eu consigo fazer simulações, eu consigo planejar quanto que eu preciso vender no ano para sobrar dinheiro, sobrar aquilo que eu gostaria que sobrasse. Investimentos também, né? Investimentos, exatamente. Você falou sobre planejamento agora, mas tu falou uma coisa antes que eu acho bem interessante tocar no assunto aqui. Toda empresa, ou basicamente toda empresa, deveria ou deve ter as suas metas comerciais. Como que tu enxerga as metas de planejamento financeiro? Isso é uma coisa que você leva para a tua consultoria, você indica fazer? Isso é uma coisa que... Eu confesso que eu nunca tive metas na empresa, metas administrativas, financeiras. Cara, é vender, vamos vender. Né? E depois tu acaba olhando para tudo isso. Né? Cara, eu acho que a meta, ela te direciona, né? Para onde tu vai. Mas como tu falou, tu nunca teve esse tipo de meta e teu negócio está crescendo. Então, acho que vai de negócio para negócio e de pessoa para pessoa. Porque tem pessoa que só funciona tendo aquilo lá na frente dela e ela precisa enxergar. Por exemplo, eu tenho aqui meu irmão, que é um exemplo disso, que chegava a me irritar quando a gente trabalhava junto, que tudo tinha que estar escrito. Tudo, absolutamente. Mas ele está certo, entendeu? Para ele funciona dessa forma. Para mim é diferente, para ti é diferente, entendeu? Então, mas a meta ela é importante mais para te sair da tua zona de conforto, para te saber que tu tem que conquistar aquilo, entendeu? E aí com isso tu se movimenta, porque às vezes tu não tá vendo aquilo, tu esquece no dia a dia. Sim, não tem objetivo, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, se alguém tiver pergunta, por gentileza, façam, tá? Deixa eu te fazer uma pergunta, fugindo desse assunto agora. A tomada de dinheiro, existem muitos recursos aí disponíveis no mercado, banco, BNDES, Pronamp e assim por diante. Como é que tu enxerga isso e o que você instrui que as empresas poderiam fazer ou até a própria pessoa física poderia fazer? Como que é o impacto disso dentro da empresa? Como é que com a tua consultoria e o que tu indica que possa ser feito referente a isso? Isso é benéfico para o negócio? Depende. Por que depende? Porque se tu tiver um plano de ação, né, o que isso vai te retornar? Por exemplo, eu vou pegar um empréstimo para minha empresa aqui, porque eu vou comprar uma máquina, e essa máquina vai me trazer um retorno em X anos, e isso é constatado através do plano que tu criou, para acelerar. Exatamente. Então, ou seja, é um endividamento de crescimento. É diferente de se endividar
para pagar as contas do mês passado. Que eu já fiz isso. Nós já fizemos isso. E não tem dor pior do que tu ver o teu negócio. Agora eu quero puxar um outro ponto. Por que que a gente fez isso? Porque naquela época, a gente não olhava se a gente estava gerando caixa. Isso é outra coisa importante, geração de caixa. Eu falo para os meus clientes o seguinte, não precisa entender nada do que eu te mostrar aqui, mas tu entender o que é geração de caixa, tu vai ter noção se o teu negócio está dando lucro ou não, né, no mês ali corrente. Eu tenho a questão do DRE. Antes, no ano passado, ainda eu estava levando mais o DRE a sério ali em relação para o cliente. Mas o meu cliente, ele não quer o DRE, ele não quer saber o que é DRE. Não olha relatório, né? Não olha, ele quer saber se tem dinheiro, quando vai faltar dinheiro e quando vai ter dinheiro sobrando. Ponto. Então eu pensei, por que não fazer o arroz com feijão? Agora é o tema de hoje, né? Então por isso que eu escolhi esse tema, porque às vezes a gente quer enfeitar tanto, quer botar tanto indicador, quer botar tanto, né, fru. E o que tu faz com aquilo ali? Se para o cara serve só a geração de caixa. Eu tenho umas clientes que eu tenho reunião com elas todas as quintas. E aí, a geração de caixa é a nossa meta, nosso indicador principal. Então, vamos supor, mês passado, a gente começou a primeira semana, indicador, geração de caixa. Todo mundo sabe o que é geração de caixa aqui? Beleza. Então, geração de caixa, beleza, estava com menos 13. Elas já se apavoraram. Elas tinham dinheiro em conta, ou seja, geração em caixa não é igual dinheiro em conta. Né? Então, se o meu mês não foi capaz de gerar caixa... É o exercício aquele que tu tá analisando, né? Exatamente, é o período analisado. Então, se o meu mês não foi capaz de gerar caixa, tudo bem, um mês ou outro, né? Mas, agora se é um mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, lá na frente isso vai bater e tu vai ficar sem dinheiro, isso é certo. Né? Então, tem que montar alguma estratégia hoje para que, né, tenha resultado ali na frente. E aí a gente começou, né, a primeira semana com menos 13. E antes de o nosso serviço ser implantado dentro do negócio delas, o que elas olhavam? Se tinha dinheiro na conta. Essa era a métrica que elas usavam. Então, hoje não. Elas têm dinheiro na conta, mas quando elas vejam que está negativo, elas já entram em loucura. Nós vamos ter que vender. Daí elas se mexem, saem do ponto A e vão para o ponto B. Resumo, a gente terminou o mês passado com menos 1.300 e alguma coisa, só que a gente começou com menos 13. Então, foi o que eu falei para elas, a gente terminou negativo, terminamos, mas só que se não tivesse olhado para isso, poderia ou aumentar ou ficar naquela estagnação do menos 13 mil, ia ser pior. Então, a gente teve um mês que, querendo ou não, de movimentação que elas tiveram para fazer acontecer, positivo. Qual é o exercício feito nesse cenário? Vender mais, reduzir custos? O que vocês fizeram? Dá um exemplo. Cara, por exemplo, elas estavam pagando a parte de e-mails do Google. Elas estavam pagando um valor lá absurdo e não estavam usando praticamente o número de e-mails que tinha lá e, tipo, reduziu R$600 nesse caso. Outra coisa, como são advogados, aí tinha questão de êxitos, né? Que é o valor que sai num determinado momento da ação, né? E aí elas correram atrás desse êxito, elas deram mais fogo nisso, entendeu? Elas fizeram mais acordo com outros clientes, né? Tem os acordos judiciais, então elas forçaram as coisas, né, para que fossem fechando mais valores para o negócio delas. Porque se elas não tivessem isso em mente, que estava negativo, elas não iam fazer um acordo lá que fosse bom para elas, entende? Elas iam pensar só no valor alto. E não, às vezes é melhor tu deixar de ganhar um pouquinho, não é nem perder, deixar de ganhar um pouquinho e tu conseguir bater uma meta, né, do que simplesmente tu, não vou terminar o mês negativo no máximo. Entendi. Olhar para os custos sempre é algo interessante. Eu confesso que eu não olho muito para custo. Na verdade, eu gasto cada vez mais. É um problema meu. Né? É que tem uma entrada grande, né? Daí não precisa olhar para o custo. Não é isso, não. Não é isso, não. É que eu sempre enxergo assim. Não sei se alguém pode concordar. Eu sempre enxergo assim. Cara, eu não vou olhar para gastos. Eu vou olhar para como é que eu vou vender mais. Como é que eu vou fazer entrar mais dinheiro nesse negócio. Porque eu tenho outros meios para conseguir explorar, né? E essa é uma dificuldade. Eu tenho muita dificuldade com ter gastos, né? Confesso. Mas vamos lá. A receita para uma empresa ter uma gestão financeira equilibrada, por onde é que ele começa? Organizando a casa. Organizando a casa. Tem gente que... A primeira pergunta que as pessoas fazem é como é que eu faço para vender mais, né? Ponto. Como é que eu faço para vender mais? Aí eu pergunto, né? Tu está organizado em casa? Tem organização financeira primeiro?
Porque tu não adianta, uma árvore tem a raiz na parte de baixo, tu não vê a raiz da árvore. É que eu sempre vejo assim, organização financeira ou vários outros serviços, porque assim, organização financeira muitas vezes a pessoa que está à frente da empresa, ela não tem esse know-how, não tem esse conhecimento para fazer essa organização. E está tudo certo, né? O cara é muito bom, sei lá. Aí tem eu, né? Exato, né? O cara é muito bom empreiteiro, ele é um pedreiro muito bom, um marceneiro muito bom, e ele não tem esse know-how. Então, ele não sabe fazer essa gestão financeira dele. E, ao mesmo tempo, ele enxerga que pagar alguém para fazer a gestão financeira para ele é gasto, é custo. É uma coisa que não é interessante, porque ele está ali trabalhando. O que eu vejo também, só deixa eu te cortar, aproveitando isso, que principalmente empresas que têm sócio, tá? Eles não querem contratar uma pessoa de fora, porque a pessoa de fora vai achar problema. Não quer expor, ok. Esse é um problema de ter sócio. Então, voltando ao raciocínio, né? Então tem essa questão, mas, por isso que eu falo que o teu serviço, assim como o meu, eles são serviços mal vistos. Se alguém aparece dizendo assim, ó, me contrate, lá para o empreiteiro, o cara que ele é marceneiro, pedreiro, enfim, me contrate que eu vou te trazer mais clientes. Eu sou marketing digital. Ou eu sou alguma ferramenta que vai ajudar teu comercial a vender mais. Cara, o cara investe. 1.000, 2.000, 10.000, 20.000, ele investe. Agora assim, cara, me paga R$1.000 por mês que eu vou te ajudar com a tua gestão financeira. Não, tá louco. Muito caro. Essa percepção de valor, como é que tu consegue levar isso para os teus clientes? Eles chegam até você, parecido com o meu, eles chegam até você depois que já teve algum problema, ou tem alguém que vem por precaução? Cara, indicação, chegam por indicação porque alguém falou muito bem que está resolvendo, né? Mas teve um caso também que eu já fechei por conteúdo que eu fiz através de um blog, né? Então, falei sobre terceirização financeira, a pessoa entrou em contato, se interessou, ela veio atrás, já veio quente, né? Veio quente, ficou estranho, né? Mas as pessoas, na grande maioria das vezes, elas sabem que tem o problema, mas elas não querem enxergar o problema. Então, é um desafio. Mas por que não querem enxergar? Porque dói. Porque dói. Porque dói. Tem clientes que eu atendo, cara, inclusive eu estou atendendo uma cliente agora. Qual o nome? Corta. Que assim, na primeira reunião, ela se tremia. Ela se tremia porque aquilo para ela doía. Abriu os números. Só que as pessoas, aí que está o problema, tem um obstáculo muito grande em tu se abrir, falar das tuas vulnerabilidades para outra pessoa que nem te conhece. É normal o dono de empresa misturar tudo? Esse é um outro ponto que, cara, além de misturar tudo, não sabe o que retira. Todo mundo sabe o que ganha aqui, o que ganha não, desculpa. Lembrando que empresa é empresa, você é você, tá? PF, PJ. Todo mundo faz a sua retirada de Prolabore certinho, com valor certinho. Tá, beleza. Esse é o primeiro ponto. Tem gente que eu acho que, né? Não sei. Vamos disfarçar. Tem a primeira coisa que eu mais vejo, o ponto assim máximo, é a mistura de pessoal com empresa. Então, ou seja, passa o cartão da empresa, eu vou ser sincero, eu não faço hoje, tá? Não faço mais. Na empresa que eu tinha com meu irmão, nós morávamos em Sombrio, e nós não tinha salário, não tinha Prolabore. Vocês entenderam que o problema é sócio, né? Não tinha salário. Voei. E aí, o que a gente fazia? A gente não tinha noção do que podia retirar, porque tinha mês que dava, tinha mês que não dava. Então, essa é a dificuldade do empreendedor brasileiro, né? E aí, o que a gente fazia? Beleza, vamos na loja de roupa e vamos comprar umas roupinhas para nós aqui. Ah, mas a Voe paga. Vamos pegar o carnezinho da loja e botar nas contas da Voe. E era isso que a gente fazia. Então, a gente tinha uma cota que era divididinho. Ah, é 2.000 de roupa? Beleza, 2.000 teu e 2.000 meu. E daí, o que acontecia? Esse valor, ele entrava no controle financeiro da empresa. Quem pagava era a empresa. Então, eu sei porque eu vivi na pele. E nenhuma empresa vai ter sucesso com o dono fazendo isso. Claro, depois de um tempo, né, as coisas foram mudando e tal, mas
que isso seja algo momentâneo, que tu tenha uma atitude, a partir do momento que tu conhece como é o sistema, como é que funciona, né, para te fazer essa gestão, que tu tome uma atitude e mude. E hoje o que eu faço com os clientes, né? Chegou aqui, quanto tu recebe de Prolabore? Não sei. Diego, eu não sei quanto eu recebo e eu não sei quanto eu pago de conta. Não faço ideia. Empresas que estão há 20 anos no mercado, tá? Aí eu penso assim, ó, cara, só teve sorte de vender, porque aí a venda conseguiu manter a vida do cara, né? Então, o que é... Desculpa. Primeiro momento, arroz com feijão. A gente... Contas a receber, fluxo de caixa, agendamentos bancários. E aí depois, conforme as reuniões vão passando, a gente vai entendendo, por exemplo, através do fluxo de caixa, a gente vai vendo, ó, beleza, daqui 3 meses a gente tem um déficit aqui no caixa. Como é que tu vai fazer? Então a pessoa já entra em estratégia para que ela, né, consiga o valor, tá? Mas o que eu estava falando mesmo que eu respondi? Esqueci. Esqueci misturar também. Os valores. Não, beleza. Daí como é que eu faço com os clientes, né? Eles vêm, a gente começa a lançar tudo no sistema, começa a entender o que eles estão fazendo, no que eles estão retirando. Esses dias eu perguntei para uma cliente, quanto tu acha que tu estás retirando de Prolabore? Ela olhou para mim e falou, Diego, eu acho que 5, 6 mil no máximo. Beleza, vamos trabalhar. E eu não faço com que a pessoa pare aquele comportamento dela do jeito que ela estava trabalhando. Eu não faço isso, tá? Primeiro, continua fazendo tudo que tu está fazendo. Faz, que eu quero ver então se é 5 mil. E aí a pessoa começa a usar. Daí qualquer saidinha, o que eu oriento, né? Se tu não tem uma retirada de Prolabore fixa por mês, todo o valor que tu for gastar para ti, transfere para a tua conta pessoa física. Porque na conta da pessoa física a gente já sabe que isso é um Prolabore. Daí a gente bota no sistema, então tem vários lá, 300, 500, 600, e ela começou a fazer assim. Resumo, primeiro mês, 12 mil. 12 mil, o negócio dela faturava 20 e poucos mil. Pensei, tem coisa errada, né? Segundo mês, 14. E aí eu falando, ó, seguinte, nossa cota aqui é 7 mil por teu Prolabore, tu já está duplicando. Aqui é o que está matando o teu fluxo de caixa é o teu Prolabore. Então, a gente está de olho nisso para que ela não ultrapasse. Então, semana a semana, a gente está notificando ela toda sexta, dizendo, ó, já deu tanto de Prolabore. Ela não pode passar daquilo ali. Porque senão ela vai quebrar o negócio dela, porque ela está tirando praticamente tudo. E aí, automaticamente, isso impacta a vida pessoal. Ou seja, a vida pessoal impacta o negócio. Porque a pessoa, eu entendo assim, a pessoa leva um estilo de vida. Como é que tu vai chegar depois de tantos anos ela fazendo isso, seja qual for, como é que você vai chegar e dizer assim, abruptamente, ó, para de fazer o que você está fazendo? Na verdade, não se fala isso, por isso que tem um processo. Sim, mas eu digo, né? A pessoa tem uma vida, né? Exato. Ela tem as contas de comportamento, casa. hábito. Ela tem os jantares, tem as brusinhas. As brusinhas, né? As despesas de casa, a escola do filho, enfim. Então, levar esse conhecimento para dentro de uma empresa, ainda mais para dentro de sala de direção de empresários que tem muitos anos de vivência, eu confesso que deve ser bem, eu imagino né, deve ser bem difícil. Mas uma pessoa que tem esse comportamento e ele vai buscar ajuda para fazer esse trabalho, depois de muitos anos de empresa, como você citou, ele não vai buscar porque ele está bem. Concorda comigo? Ele vai buscar porque ele está sentindo alguma coisa. Ele tem uma dor. E a dor, muitas vezes, não que ele também... meus clientes hoje, eles não têm dívidas. Eu já seleciono clientes que não estão endividados. Então, não, né, porque... Como assim não tem dívidas? Por exemplo, a dívida que eu digo, né, por exemplo, o cara deve cartão de crédito, não pego o cliente assim, porque é um trabalho muito mais demorado para fazer acontecer. Então, hoje eu não pego, né? Isso empresa, não pessoa física. Pessoa física eu pego, né? Então, quando a pessoa chega no momento de estar nesse endividamento, hoje eu não estou especialista nessa questão de endividamento. Então não adianta eu, né, falar algo para a pessoa que eu não tenho uma experiência a fundo sobre endividamento, né? Então é isso, assim. Sobre a questão que eu ia falar agora, que eu fugiu de novo. Sobre quando a pessoa te procura, por que ela te procura assim?
A dor, né? Para ter clareza. O principal é saber para onde está indo o dinheiro, porque em muitos casos recebem bastante e, Diego, eu recebi aqui X mil na minha conta e saiu X mil e eu não faço ideia. Porque se tu não tem consciência daquilo que tu está gastando, tu não vai conseguir cortar o custo que está. O que tu faz com uma torneira quando está aberta? Tu fecha. E se tu não está olhando para os números, pode ter certeza, a partir do momento que começa a olhar, tu vai ter um controle maior. Meu caso, em casa, né? A gente estipulou uma meta para o mercado, para vários pontos, né? Mas o mercado, principalmente, que é o que mais a gente gasta, assim, né? É X por semana. E tem que estar monitorando como está por semana. Ó, beleza, ó, passamos na semana passada, então agora essa tem que diminuir. É estar olhando para aquele número, entende? Então, se tu não tiver esse controle, perde fácil. Entendi. Alguma pergunta? Deixa eu levar o microfone e começar. Da gravação? Mas manda ver. Na verdade, é assim, né? Isso. Primeiro tem que entender o negócio. Então, ou seja, o negócio dela está praticamente tendo um empate técnico ali em relação à retirada que ela está fazendo. Primeiro, a gente diminui isso, né? A gente entende o que ela está tendo de custo versus receitas por mês. Esse é o primeiro ponto, é entender. Tudo depende. E também assim, não é só isso, são vários fatores que dependem do dono de negócio, porque aonde que tu quer chegar com o teu negócio? Porque, por exemplo, se o teu negócio se o negócio dela, por exemplo, estiver faturando 50 mil, eu não vou falar para ela assim, agora recebe 14. Porque 7 mil é o que ela tem de despesa hoje na vida dela pessoal, entendeu? Então foi o que a gente, é para baixar um pouco mais, é para vir para 5 esse valor. Só que ainda não está dando, porque depois é um outro momento que daí entra na parte de investimentos. Porque eu tenho para mim que uma empresa ela é criada não para o dono ficar louco e trabalhando igual um condenado, porque a realidade que a gente vê hoje são empresários, donos de negócio, não tendo tempo para a família, casamentos destruídos, e aí o que acontece? Por causa que dedicou a vida no trabalho. Daqui a pouco morre e tchau, né? Então não faz sentido, né? Mas eu acho que depende de cada negócio. Então, os 7 mil ali não é uma porcentagem. Esse negócio, se alguém falar, o Prolabore tem que ser uma porcentagem X, não. O Prolabore ele tem que estar alinhado com várias coisas, inclusive o objetivo da empresa. Eu sempre falo que empresa rica é dono pobre. E não é o que a gente vê hoje no mercado, né? A gente vê que os donos estão retirando tudo que a empresa tem de lucrinho ali, até o que não tem de lucro, e a empresa está lá todo mês tendo que remar, né? E tu cria uma empresa para ter um rendimento, né, dela, sem depender da tua mão, do teu braço. Então eu falo, né, que a gente primeiro organiza a casa, depois a gente entra num processo de onde vamos alocar esses recursos agora. Você falou agora sobre investimentos, eu achei bem interessante, porque a gente está falando só em pagar conta. E investimento, como é que você enxerga? Qual é o planejamento que o empresário, a empresária tem que ter para o seu negócio com o investimento? Como é que você enxerga e como que você leva isso para o mercado? Cara, o meu tipo de cliente hoje é prestador de serviço, então é mais simples o modelo, né? Eu olho para o fluxo de caixa dele, por isso que é muito importante ter o fluxo de caixa, porque eu consigo olhar para os próximos meses. Então a gente alinha ali mais ou menos, né, o método que eu uso, né? Eu olho para os próximos 45 dias. Vejo qual está a situação, o que ele vai precisar, o que vai estar sobrando nesse período. Porque hoje não vale a pena investir com menos de 30 dias, né? Então a gente aloca esses recursos em renda fixa, a gente não faz nenhum risco, a não ser que o dono quer investir, daí é por conta dele, entendeu? Mas aí a gente deixa alocado em alguns investimentos. Você faz o investimento para ele ou você sugere? Daí eu tenho um parceiro que trabalha com assessoria de investimentos conectado ao BTG. Então a gente, essa semana inclusive passei 2 clientes para ele. A gente tem aqui 150 mil, a gente precisa botar isso em um lugar. Hoje está no PagBank, entendeu? E lembrando também, em relação aos investimentos ali, né, que a gente tem aí protegido pelo FGC até 250 mil por instituição. Então, se você tem aí R$1 milhão numa determinada conta bancária e qualquer coisa que aconteça aí com o seu dinheiro, você vai ter de segurança 250 mil, que é o FGC que garante, né?
Acima disso, você não tem mais direito a reclamar. Então, o que tem que fazer em relação a isso? Diversificar. Então, tu vai ter um pouco de investimento em LCI, outro em LCA, outro em CDB, outro, entendeu? E diversificando o teu investimento. Então, aquele ditado que fala, né, que a gente não deve colocar os ovos todos em uma cesta, é em relação a isso. E investimento na própria empresa, no negócio, no crescimento. Você está trabalhando com prestação de serviço, né? Mas vamos imaginar uma empresa com máquinas. Esse investimento, existe alguma fórmula para que a pessoa possa enxergar e dizer, não, me sobrou de todo o meu fluxo de caixa, de toda a minha gestão de caixa aqui, eu vou pegar 10%, 5%, 20%, como é que você enxerga, como é que você vê isso no investimento, no próprio negócio? Cara, o que eu mais vejo hoje, tá? Não é nem olhar para o caixa, eu acho que as empresas, se tu for olhar a realidade das empresas hoje, das grandes empresas, na grande maioria delas, elas estão endividadas. Essa é a realidade do mercado. Então, ou seja, eles pegam dinheiro lá para retornar daqui 20, 30 anos. Então, como eu não tenho experiência nessa parte de investimentos maquinários e retorno, eu acho que tem que ter um estudo muito profundo por trás e não fazendo achismo, né? Então, não adianta, tipo, eu quero investir nisso aqui mais, que retorno vai dar? A gente sempre, né, a nossa vida também, a gente quer investir em coisas, mas muitas vezes a gente nem sabe se aquilo vai dar retorno, não estudou, não fez nenhuma análise, né? E aí, questão de maquinários e indústria, tu levantou a mão? A minha opinião é essa, eu não tenho experiência em relação a esse tipo de negócio, tá? E até investimentos, eu não sou expert em investimentos aqui hoje. Hoje eu não sou. Então, eu sou expert na gestão financeira em si, entendeu? E o que a gente faz com esse dinheiro. Tem dinheiro sobrando, beleza. Agora vamos chamar um especialista que vai fazer o trâmite de investir isso, entendeu? Então, acho que eu tenho pessoas do lado que ajudam nesse processo. É o fundo de equipamento. Aquela reservinha para bronca, né? Quando acontecer alguma coisa. Como se fosse uma reserva de depreciação, né? Então, tu vai colocando um valor lá todo mês, sem precisar. Mas tu vai colocando, bota lá 500, bota 1.000, bota 2.000, conforme os teus meses vão passando, daqui a pouco, a hora que tu vê, tu tá com caixa de 20, 30, 40, que é só para comprar equipamento. Então, tá lá. Quando ele vai comprar um equipamento, ele vai ganhar um bom desconto à vista. Barganha. E outra coisa também, além desse fundo, é o fundo de reserva, né? Que com a pandemia a gente viu que, né, quem não teve fundo de reserva teve que remar bastante. O nosso tipo de negócio, né, que a gente estava trabalhando eu ainda estava na Voe, foi evento, fotografia de evento. Então foi o último setor a voltar. Então é um momento que tipo define quem vai ficar no mercado e quem vai ter que se reinventar, né? Então o fundo de a reserva de emergência também, né? A gente aconselha aí que tenha 6 meses a 12 meses, né, mais ou menos de... É difícil. É difícil. É difícil. É difícil. Eu acho muito bonito tudo isso, cara, mas 6 meses, 12 meses não dá, cara. Mas assim, ó, eu tô construindo isso com alguns clientes já, porque eu tô em cima disso. A gente como dono, tipo, tu dono do teu negócio, tu vai dar um jeito de jogar isso para outro lugar, tu não vai, reserva o quê, né? Outra coisa também que as empresas não fazem, depois sofrem muito, é em relação a um caixinha, né, com os encargos trabalhistas. Por exemplo, né, provisão, tenho funcionários, tenho X funcionários, beleza, quanto custa cada funcionário de tributos na hora que esse cara sair? Isso eu tenho. E daí tu vai guardando todo mês. Eu tenho para pagar a folha, 13º, eu tenho. Todo mêsinho sai um dinheirinho lá. Cara, eu tive de vez em quando ele me salva esse dinheiro, mas eu tenho. Uma vez eu não tinha dinheiro na empresa e aí a gente tinha uma funcionária e a gente resolveu tirar essa funcionária. Era pouquinho, era 10 mil. Mas era 10 mil, para quem não tinha nada. E aí a gente teve que se virar nos 30 para conseguir, porque não tinha feito essa provisão, entendeu? Então, tudo isso, a vida, né, traz a experiência para a gente vai fazendo coisas para melhorar. Então, hoje tem minha funcionária, eu coloco um valor para ela por mês, para ela não, né, dentro de um investimento que vai ficar rendendo também, né? Isso também é importante.
Boa. É legal acompanhar o progresso. Sim, além disso, tu com dinheiro nesse quesito, né, guardado nesse perfil, tu também, às vezes, né, tu tá com dinheiro que tá guardando pra outra coisa, surge uma oportunidade muito boa que tu vai ganhar mais dinheiro, porque tu vai comprar alguma coisa que, né, barganhar, né, e aí tu pega aquele dinheiro momentaneamente, tu compra o negócio, tu vende, tu faz mais dinheiro ainda, né. Então, é aquele ditado, quem tem dinheiro faz dinheiro, né. Mas é cultural as pessoas conseguirem guardar dinheiro, seja para os seus negócios ou para a vida pessoal. Eu sei porque ou você vai lá e faz a conta, ou tu não guarda dinheiro, cara. Tu vai lá e compra a tua passagem da tua viagem para o ano que vem 10 vezes no cartão, ou você não vai viajar. Ou tu vai lá e compra o carro parcelado em 60 vezes na Bíblia, ou você não vai comprar carro. Que é uma dificuldade de todo mundo. Comportamental. É muito comportamental. Não é questão de, eu não consigo. Cara, se tu se dedicar, vai levar um tempo para que tu consiga, mas não é fácil realmente. É que nem para academia, né? Exatamente. É hábito. É hábito. Tá. Então. Pra ver, né? Então, assim, enquanto a pessoa não tem consciência desses processos, né? Tipo, tu não vai conseguir mesmo, entende? Tudo depende do tamanho, da vontade que ela tem de realizar. Por exemplo, né? Depois que tu define alguns objetivos de vida, né? Tu começa a direcionar aquele teu foco para aqueles objetivos. Então, tu começa a dar mais energia, mais gás, e começa a vir dinheiro de outros lados, sabe? Eu acho que é legal quando você começa a ver o dinheiro, né? Essa é a melhor parte. Quando você começa a olhar para aquilo e o dinheiro tá ali, daí tu começa não, é que nem academia, né? Tu vai na frente do espelho, tu olha, tá bonitão, pô, agora sim, agora Por isso que olhar para a geração de caixa é de extrema importância, porque tu vê o teu saldo aumentando, ou diminuindo, né? Então, mas quando tu vê aumentando, tu quer olhar sempre, mas quando tu vê ele análise de dados que você havia comentado, analisar dados, sempre analisar dados. Não adianta planilhar não. se você não olha para aquilo. Então tem alguns pontos aí que eu acho de extrema importância que levo muito para os meus clientes, né? Algumas métricas. Primeiro, geração de caixa. Essa é a top master aqui. As 3 dicas do Diego para a gestão financeira da empresa. Vai. 3 dicas. Primeiro, geração de caixa, essa é o principal. Segundo, saber pelo menos os custos que tem para entregar o teu serviço. Custo é CSV, CMV, né, que é o custo que envolve a tua venda, né? Saber que margem que tu tens, né, qual o valor qual é a taxa em relação às tuas despesas ou receitas ali que tu está tendo, né? E o outro é a margem de contribuição, né? Que a margem de contribuição, né, é o teu faturamento menos os impostos ali, e aí depois reduz ainda dos custos de serviço, e aí é o que sobra, é o lucro bruto, né? Então o lucro bruto é igual a margem de contribuição, e aí com margem de contribuição é o que sobra para pagar as contas, é aquela margem que vai contribuir. No serviço, como é que tu calcula isso? Como? Como é que tu calcula com teus clientes hoje no serviço isso? Tu consegue saber Cara, a tua margem? Tu falou que é advogado, né? Direito, né? A grande maioria que você atende. Uhum. Tá, o teu serviço está te dando uma margem de 15%. Consegue chegar nesse número? Do cliente, para o cliente, não, porque essa parte ela está muito interna dentro do processo do cliente. Se ele não tem um sistema de gestão de processos, não, essa parte eu não faço. Ele pode trazer para mim se ele alimenta aquilo, mas a maioria não alimenta. Então, se não alimenta, não tem dados, né? Porque a gente faz a gestão financeira dentro do Conta Azul. Essa é a plataforma que a gente usa. Então, o cliente pode chegar aqui, eu quero usar esse meu sistema. A gente não faz. A gente usa a nossa plataforma, entendeu? Então, tem vários sistemas de processos, né? Por exemplo, gestão de processos. Esses sistemas, eles dão tudo também. A questão ali de tempo trabalhado em cada processo, qual o custo que foi, qual é a média que o cliente permanece, enfim.
Só que os clientes que chegam para mim, eles mal usam esse sistema, eles não alimentam esse sistema, entende? Então a gente não faz essa análise por falta de dados. Por quê? Isso não tem que vir da gente, tem que vir deles, entendeu? Então o que a gente faz muito com o cliente, como é um advogado trabalha por processo, a gente tem centro de custos. Então centro de custos ou receitas, né? Então a gente cria como se fosse um projeto, o cliente X ali. E aí tudo que entra e sai, a gente coloca dentro daquele centro. E aí com isso a gente consegue puxar um extrato e aí a gente vê e fala para o cliente, esse cliente aqui gerou X de lucro. Então, baseado naquele que ele ganhou, a gente gera a margem de resultado que ele teve, entendeu? Essa forma, entendeu? Mas precisar exatamente, não dá. No serviço, esse é um desafio bem grande. Alguma pergunta? Mais alguém, algum questionamento? Alguma inserção? Nós estamos encaminhando para o final, é 8 horas da noite. Tem mais alguma coisa que a gente precisa falar, Diego, sobre como as empresas podem não devem, né, ter o comportamento, como você comentou, ter o comportamento de cuidar das suas finanças. Ter essa, eu acho que para mim o maior ensinamento de todos, e ele é bem desafiador, é você justamente conseguir fazer essa distinção de a empresa tem o dinheiro da empresa e tem o dinheiro do dono. E principalmente quando, como tu falou, quando tem sócios, né? Esse é o grande desafio, você conseguir distinguir isso. Quanto que é da empresa, quanto que é dos sócios, e não misturar realmente as coisas, porque daqui a pouco, como você falou do exemplo que você teve com o teu irmão na questão da agência de fotografia, você fala assim, beleza, vamos dividir o dinheiro aqui, né? Então cada sócio vai ter lá os seus 5 mil de Prolabore. Tá, mas vamos colocar a gasolina também no negócio? Vamos colocar também o almoço no negócio? Vamos colocar o financiamento do carro também aqui, porque a gente usa para a empresa? A gente usa para a empresa. E quando vê, como tu falou, eu achava que eu gastava 5 mil de Prolabore, eu vi 12, cara. Porque tem muita coisa envolvida ali. Eu acho que esse é o grande desafio, não sei se alguém pode concordar ou discordar comigo, até contribuir, mas esse é o grande desafio, de você conseguir realmente dizer, não, isso aqui é da empresa, isso aqui é meu. Os meus custos, os meus gastos têm que estar no meu Prolabore. Cara, ou me contrata, ou se capacita. Agora, passar coisas para esse tipo de serviço para secretária, né? A gente vê muitos casos, principalmente advogados. É a minha secretária que faz. Cara, tua secretária ela não é financeiro. Ele já está fazendo isso porque ele está achando que está ganhando, mas a secretária não sabe fazer isso, entendeu? Ela sabe, vai lá, coloca numa planilhinha do Excel e aí não tem a gestão, não tem geração de dados, não, né? Então, é o que eu falo, cara. Ou tu se capacita, hoje está muito fácil de se capacitar, só que não é o problema de capacitação. É o problema de execução. É o sentar a bunda na cadeira e fazer. A maioria não quer fazer. Sabe que precisa, sabe que está tudo enrolado, sabe que não sabe o que ganha, não sabe o que gasta, mas é o sentar na cadeira pro computador, ter o tempo de olhar, encarar olho no olho, eu falo para encarar o inimigo, né? Então, olhar olho no olho e dizer, eu vou conseguir. Porque se não tiver esse momento, a vida vai passando e a gente vai jogando dinheiro fora. Eu mesmo já joguei muito dinheiro fora, entendeu? Então, é sobre isso, sim. Mas, cara, estudar. É estudar. Eu acho que estudar e analisar relatórios. Beleza. Diego, para a gente encerrar, fala tuas redes sociais, parece que eu estou lá no podcast, né, Almir? Fala tuas redes sociais aí para o pessoal que não te conhece aqui, que possa te seguir ou possa ir lá ver teus conteúdos da tua empresa também, por gentileza. Então, para você que está assistindo aqui no YouTube, peço já, se gostou desse vídeo, se gostou do conteúdo, deixa nos comentários aqui embaixo, curte, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque se você não ativar o sininho, você não vai receber novas notificações, tá? Aproveitando já, se inscreve no meu canal também, Conquistas Financeiras. Editor, Conquistas Financeiras, tá na mão já. Só se inscrever aí no canal, o link está na descrição também do meu canal. É isso, gente. Um abraço e até mais. Peraí, faltou meu Instagram também. Daros Diego. A grande maioria aqui já me segue. Diego. Daros Diego. E aí do meu negócio é Finpo BR. Finpo. Fim de finanças, né? Finpo BR. Maravilha, pessoal. Obrigado. Vamos ficar para a gente bater uma foto? Pode ser? Obrigado. Valeu, gente.